Vamos saber mais sobre a evolução da população portuguesa. Para que servem os recenseamentos? Em Portugal realizam-se recenseamentos da população desde 1864. Estes estudos estatísticos dizem-nos quantos são os portugueses, que idade têm, onde vivem, onde trabalham, que estudos possuem. Assim, os governantes podem decidir onde construir escolas, hospitais, centros para idosos, entre outras medidas para melhorar as condições de vida das populações. Para uniformizar as informações sobre a população, a União Europeia dividiu os territórios dos países-membros em unidades estatísticas, NUTS. A par das NUTS, em Portugal, mantiveram-se as divisões administrativas por distritos, concelhos e freguesias. O que contribuiu para a evolução da população? Para sabermos mais sobre a população de um país, temos de conhecer o número total de habitantes, população absoluta, o número total de nascimentos e a taxa de natalidade, nascimentos vivos anuais por cada 1000 habitantes, o número total de mortes, óbitos e a taxa de mortalidade, mortes anuais por cada 1000 habitantes. A diferença entre nascimentos e mortes chama-se crescimento natural. Por que aumentou a população portuguesa? A população portuguesa tem vindo a crescer desde 1864. Durante o século XX, ela quase duplicou e em 2015 éramos 10.358.100. Em Portugal, a natalidade e a mortalidade têm vindo a diminuir, principalmente desde 1960. A diminuição da natalidade deve-se essencialmente ao facto de mais mulheres trabalharem fora de casa, não se dedicando só à vida familiar, ao desenvolvimento dos métodos contraceptivos, que permitem decidir quando e quantos filhos se quer ter, e ao aumento das despesas das famílias. A melhoria da alimentação, dos cuidados de saúde, da higiene e da habitação fizeram diminuir a mortalidade. Nos últimos anos, a taxa de mortalidade pouco se alterou devido, entre outros aspectos, à diminuição da taxa de natalidade. Vamos saber mais sobre a imigração
a imigração e a distribuição da população portuguesa. O que são a emigração e a imigração? Além da natalidade e da mortalidade, a emigração, saída de pessoas para irem viver noutro país, e a imigração, entrada de estrangeiros num país para aí viverem, também influenciam a população total ou absoluta. A diferença entre as pessoas que entram e saem de um país designa-se saldo migratório. Este saldo pode ser positivo quando a imigração é maior do que a emigração, o que faz aumentar a população absoluta, ou negativo quando a emigração é superior à imigração, o que faz diminuir a população absoluta. Como evoluíram a emigração e a imigração em Portugal? Até cerca de 1950, os imigrantes portugueses preferiram o Brasil. A partir de então, os destinos passaram a ser a França, a Suíça, o Canadá, a Espanha, a Alemanha e, mais recentemente, Angola e o Reino Unido. Em 2014, o Reino Unido foi o principal destino da imigração portuguesa. Os imigrantes em Portugal são essencialmente originários do Brasil, dos PALOP, da China e da Europa de Leste. Como se distribui a população? Atualmente, a população total de Portugal ultrapassa os 10,3 milhões de habitantes. A distribuição populacional, como podes observar no mapa, não é igual em todo o território nacional. As pessoas abandonam as regiões que não lhes oferecem boas condições de vida, regiões repulsivas, indo viver para as que lhes garantem essas condições, regiões atrativas. Esta tendência tem aumentado desde meados do século XX, com o interior a perder população para o litoral. Vamos saber mais sobre a composição da população portuguesa. Como se caracteriza a população portuguesa por idades?
A população portuguesa está dividida em 3 grupos etários. Grupos de idades. Os jovens, população com menos de 15 anos. Os adultos, população entre os 15 e os 64 anos. Os idosos, população com 65 anos ou mais. O grupo dos adultos, como inclui pessoas dos 15 aos 64 anos, é o mais numeroso. Nos últimos anos, a população jovem tem diminuído, pois a natalidade baixou muito. Por outro lado, o número de idosos tem aumentado. Por que tem envelhecido a população? As principais consequências deste envelhecimento, maior no interior do país, são o aumento das despesas do Estado com a população idosa, reformas, assistência social e apoio médico, e a redução do número de trabalhadores. Por isso, são necessárias políticas de apoio à natalidade, como a redução do horário de trabalho dos pais com filhos pequenos, mais infantários e habitação mais barata. Como se caracteriza a população portuguesa por géneros? Em Portugal há mais homens ou mulheres? Vamos distinguir os diferentes tipos de povoamento em Portugal e perceber como eles se complementam. Que tipos de povoamento existem em Portugal? As populações vivem em núcleos pequenos, vilas, aldeias ou lugares, ou em habitações dispersas pelos campos. Baixa densidade populacional. Grande concentração de habitações e de população. Predominam os prédios de vários andares. A densidade populacional é muito elevada. Como é o modo de vida das populações?
No meio urbano, as pessoas ocupam-se essencialmente no comércio, nos serviços e na indústria. No espaço rural, a população dedica-se à agricultura, à exploração da floresta e à criação de animais. Graças à televisão, à internet, ao telemóvel e à posse de viatura própria, os hábitos das pessoas são cada vez mais semelhantes, nomeadamente a nível do vestuário, da alimentação e da ocupação dos tempos livres. Como se complementam os espaços rurais e os espaços urbanos? Existe uma interdependência cada vez maior entre o modo de vida rural e o modo de vida urbano. As vilas e as aldeias precisam dos produtos e dos serviços das cidades. Por sua vez, as cidades precisam dos produtos agrícolas e da pecuária. Assim, os espaços rurais e os urbanos complementam-se e dependem uns dos outros. Vamos perceber como as áreas rurais e as áreas urbanas podem atrair ou afastar as populações. Quais são as vantagens e as desvantagens das áreas rurais? Quais são as vantagens e as desvantagens das áreas urbanas? Como resolver os problemas dos espaços urbanos e rurais? Para diminuir a poluição e as longas filas de trânsito nos espaços urbanos, devem ser construídos parques de estacionamento à entrada das grandes cidades, a fim de facilitar a utilização dos transportes públicos. Por outro lado, deve-se aumentar a oferta de habitações a preços mais reduzidos e tornar o policiamento das ruas mais eficaz. Nas áreas rurais deve melhorar-se a assistência médica e garantir mais e melhores transportes públicos, bem como a existência de espaços de ocupação de tempos livres.
vamos conhecer as atividades económicas que desenvolvemos. O que é a população ativa? Quais são os setores de atividade? A população ativa divide-se em setores de atividade. O setor primário inclui as atividades de extração de recursos naturais, de produção de alimentos e de outros bens, atividades produtivas. Destacam-se a agricultura, a silvicultura, a pesca, a salicultura, a pecuária e a extração mineira. O setor secundário integra atividades produtivas que transformam matérias-primas em equipamentos para outras indústrias ou em produtos de consumo, como a indústria transformadora, o artesanato e a construção civil. O setor terciário inclui as atividades de venda de produtos como o comércio e as que disponibilizam serviços na educação, na saúde, nos transportes, nas telecomunicações e nos bancos. Como não produzem bens, designam-se como atividades não produtivas. Como evoluíram esses setores? Durante muitos séculos, a maioria da população dedicou-se às atividades do setor primário. No entanto, a introdução de máquinas e o êxodo rural levaram a uma diminuição da população ativa neste setor. O setor secundário também registra uma diminuição da população ativa. Em sentido contrário, o setor terciário cresceu muito em todo o país. A nível nacional, cerca de 70% da população ocupa este setor. A redução do número de trabalhadores nos setores produtivos e o encerramento de muitas empresas contribuem para o aumento do desemprego.